Gente, duas bombas caíram no noticiário do Internacional na noite desta terça-feira pré-jogo. A gente vai falar tudo sobre o lateral esquerdo, que tem acordo com a direção do Inter para jogar em Porto Alegre. Afinal, quando será esta chegada? É um lateral que se destacou muito no São Paulo na última temporada. A gente também fala sobre o atacante, que já está contratado pelo Internacional e muito próximo de um anúncio que deve acontecer já nas próximas horas. Além disso, tem saída acertada e Pedro Henrique tem novo clube. A gente vai falar sobre tudo isso e o time que treinou hoje no CT Parque Gigante para o confronto de amanhã contra o Brasil de Pelotas, 9h30 da noite, no estádio Beira-Rio. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter e nesse conteúdo. Todos os detalhes no noticiário do Inter desta terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024. E olha, é um noticiário muito movimentado. 2 jogadores acertados com o Internacional. A saída de Pedro Henrique, que já não deve jogar amanhã contra o Brasil de Pelotas, teve retorno no CT Parque Gigante e o time para jogar em mais uma rodada do Campeonato Gaúcho. Tudo isso nesse conteúdo. Antes, não esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, já dessa força. Já passamos dos 49 mil inscritos, estamos em busca dos 50 mil aqui no canal Lucas Jans Repórter. Então, deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações para aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm a força de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Vai lá em KTO.com, faz o teu registro e no primeiro depósito usa o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando com facilidade lá em KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, quero começar aqui falando sobre a atividade que aconteceu hoje com portões fechados nesta terça-feira, no final da tarde, no CT Parque Gigante, que tem muitas novidades importantes. O Inter entra em campo amanhã, 9h30 da noite, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Beira-Rio. Em relação a essa partida, a expectativa do Inter confirmar a liderança. O Inter já é líder com um gol de saldo de diferença para o segundo colocado, que é o seu rival, o Grêmio, que também tem os mesmos 16 pontos, mas o Grêmio entra em campo amanhã com reservas, lá em Erechim contra a equipe do Ipiranga. O Inter deve ter o retorno dos seus titulares, força máxima, já que os reservas jogaram e ganharam por 1-0 no Passo da Areia contra o São José no último final de semana, então os titulares devem entrar em campo amanhã 9h30 no Beira-Rio contra o Brasil de Pelotas. Luiz Adriano e Kudê, que foram expulsos contra o Zequinha, estão fora. Matheus Dias segue de fora, apesar de estar recuperado e liberado pelo departamento médico de uma lesão na coxa direita, ele vai realizar uma mini pré-temporada. Quem é dúvida é o Gustavo Campanharo, se vai ficar no banco ou não. Ele teve um desconforto no joelho lá no outro meio de semana antes do jogo contra o Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, no Estádio dos Plátanos, na vitória do Inter por 2-0. Campanharo ficou fora da última relação também por esse desconforto no joelho direito. A tendência é que siga de fora da equipe. Hugo Malo e Igor Gomes, liberados pelo DM, talvez sejam relacionados para esse jogo contra o Brasil de Pelotas. A grande novidade hoje no CT Parque Gigante ficou por conta do meia Maurício, que retornou da seleção brasileira pré-olímpica com muita moral, chegou hoje em Porto Alegre pela manhã e já foi para o treinamento no CT Parque Gigante. Entretanto, pelo que eu ouvi desse treinamento que foi com portões fechados, o Maurício treinou entre os reservas. Tá? Ele não deve ser relacionado, se for relacionado vai começar no banco contra o Brasil, ele que não teve nenhum dia de pré-temporada no Inter, porque quando o Inter começou a sua pré-temporada, lá no dia 8 de janeiro, ele estava se apresentando na Granja Comari, no Rio de Janeiro, para a preparação da seleção brasileira pré-olímpica, para o pré-olímpico que foi na Venezuela. Um provável Inter para o jogo de amanhã, tá? Antony no gol, Bustos na lateral direita, Mercado na zaga ao lado de Vitão ou Robert Renan, que foram titulares, os dois juntos formaram dupla de zaga contra o Zequinha, então há uma dúvida entre quem vai jogar ao lado do Mercado, e o Renan na lateral esquerda. No meio de campo, Arangues o primeiro volante, Bruno Henrique mais à frente, Johan e Wanderson, e a dupla de ataque Alan Patrick e Ener Valencia. Não dá para descartar o Lucas Alário, eu ouvi hoje que ele treinou parte dessa atividade como titular. Quem sabe um teste do Kudê possa o Lucas Alário aparecer na equipe titular. Avançando, pessoal, e falando de mercado de transferências, que foi muito agitado no noticiário do Inter nesta terça-feira. Eu quero falar aqui sobre uma saída confirmada e 2 chegadas no Internacional.
Começando pelas saídas, tá? Pedro Henrique. Eu trouxe em primeira mão nas minhas redes sociais hoje que o Cruzeiro tinha tentado a contratação do Pedro Henrique. Mas futebol é rápido, o mercado de transferências também. No final da tarde, início da noite, tudo mudou. Pra gente contextualizar, o Pedro Henrique, o negócio que ele tinha com o Vasco da Gama caiu. O Vasco estava acertado com o jogador e estava buscando se acertar com o Inter. Inclusive eu ouvi que o negócio estava fechado, só tinha que finalizar. Detalhes. E esses detalhes não foram finalizados entre os clubes. O Inter queria esperar um pouco mais para fechar com o Vasco, mas o Pedro Henrique quer sair o quanto antes para ganhar o seu espaço em outra equipe do futebol brasileiro. Nos últimos dias, o Pedro Henrique tinha sido procurado pelo Cruzeiro, que acenou com uma possibilidade de compra do Pedro Henrique. Mas o Cruzeiro não chegaria nos valores que o Inter desejava para essa venda. Então o negócio também não evoluiu, mas o Pedro Henrique gostaria bastante de ter ido para Belo Horizonte. No fim das contas, o Pedro Henrique vai para São Paulo. O Pedro Henrique está acertado com o Corinthians para esta temporada de 2024. Eu ouvi de uma pessoa do staff do Pedro Henrique que está 99% acertado. Uma pessoa do Inter também me confirmou essa informação e o Pedro Henrique, inclusive hoje, não treinou com os demais atletas e a tendência é que ele nem vá para esse jogo de amanhã, 9h30 no Beira-Rio, pelo Gauchão contra o Brasil de Pelotas. O Pedro Henrique já deve ser confirmado até o final da semana como reforço do Corinthians. 99% acertado, um contrato de 2 anos e o Corinthians vai comprar o jogador do Internacional. A ver, e eu tô tentando confirmar ainda os valores dessa ida do Pedro Henrique para o Corinthians. Então o Pedro Henrique teve procura do Vasco, que negociou, do Cruzeiro, que negociou, o Corinthians, que tá fechando, e ainda outros 2 clubes. O Bahia e o São Paulo também procuraram o Pedro Henrique, tentando a sua contratação, mas como eu disse, ele está muito próximo de ser reforço do Corinthians lá em São Paulo. Eu quero falar agora aqui, rapaziada, sobre 2 chegadas no estádio Beira-Rio, 2 negociações que estão próximas já de serem sacramentadas, uma delas já de ser anunciada. Mas antes eu peço mais uma vez encarecidamente para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Tem muita gente que assiste os conteúdos e não é inscrita. Te inscreve, isso recomenda meu conteúdo para mais e mais pessoas. Chega junto aqui no canal Lucas Dias Repórter, 2 vídeos por dia, mais uma live no final da tarde. Então deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações por aqui. Estamos chegando aos 50 mil inscritos aqui no canal. Pessoal, eu quero falar primeiro da negociação que está fechada. Wesley, atacante de 24 anos do Cruzeiro, está muito próximo de ser reforço e anunciado como atacante do Internacional. Para quem não lembra, o Wesley, hoje com 24 anos, com 20, 21 anos, surgiu muito bem no Palmeiras, de Abel Ferreira. Ele foi titular em determinado momento, ganhou muitas oportunidades, foi bicampeão de Libertadores, campeão da Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ganhou tudo no Palmeiras do Abel Ferreira. Inclusive, ele fez gol contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, que era de 2020, e terminou no início de 21 por conta da pandemia. Ele ganhou muito destaque por lá, mas acabou perdendo espaço. Acabou depois, só depois de perder muito espaço, virar reserva e aí não ter o que fazer, sendo vendido para o Cruzeiro. Isso na temporada passada, em 2023. Ele se destaca em 2021, em 22 ele começa a perder espaço, em 23 totalmente fora do Palmeiras e é vendido por 16 milhões de reais para o Cruzeiro. Ronaldo, a SAF do Ronaldo lá no Cruzeiro, comprou o Wesley por 16 milhões de reais. Ele tem contrato até 2026 lá no Cruzeiro. A gente já tinha falado sobre esse nome porque o Inter já tinha analisado e olhado a situação do Wesley lá em dezembro do ano passado, mas não tinha evoluído o negócio. Agora ele evoluiu. E a tendência é que o Inter pague 2 milhões de euros, 10 milhões de reais, por 50% do Wesley. O que é esse valor? O Inter não deve pagar pro Cruzeiro, e sim pagar para o Palmeiras, porque o Cruzeiro ainda deve algumas parcelas da contratação do Wesley, daqueles 16 milhões de reais, para a equipe do Palmeiras. E o Inter vai assumir essa dívida do Cruzeiro com o Palmeiras e está muito próximo de assinar e anunciar o atacante de 24 anos, Wesley. Ele esteve até na mira do futebol europeu recentemente, o Elche da Espanha tentou levar o Wesley, o Cruzeiro está tratando o atleta como negociável e ele vem para ser uma opção para o elenco do técnico Eduardo Cudê, que pelo que eu tenho de informações, inclusive já conversou com o Wesley. Ele é uma opção para o Wanderson, uma opção de ataque, de velocidade e drible para a vaga do Wanderson, sendo reserva do Wanderson, não para ser um reserva dos atacantes de área. Ele pode jogar tanto pela beirada esquerda do Wanderson, mas também pela beirada direita, caso o Cudê veja dessa forma. A negociação está muito avançada,
praticamente tudo acertado, é detalhezinho burocrático para ele assinar e ser anunciado como reforço do Inter. Ele teve uma lesão no ombro no final do ano passado, realizou um processo cirúrgico que eu ouvi hoje no bastidor do Inter, que é mínimo, não é algo que preocupa, e ele tá muito próximo, então, de ser anunciado como reforço do Internacional. E a grande bomba também da noite veio com meu parceiro Vaguinha, Wagner Martins, lá do canal do Vaguinha, e ele trouxe que o Internacional tem já um acordo com o lateral esquerdo. E se trata de Wellington, lateral de 22 anos do São Paulo, que é titular no São Paulo, é um dos destaques da equipe do Morumbi desde a temporada passada. O São Paulo campeão da Copa do Brasil, nesse início de ano campeão nos pênaltis em cima do Palmeiras da Supercopa do Brasil. O lateral esquerdo desse time é o Wellington, garoto de 22 anos que até teve proposta do futebol europeu, foi recusada. Ele teve uma troca recente de empresários e a negociação de renovação dele com o São Paulo travou. Ele tem contrato com o São Paulo até dezembro desse ano, ou seja, em julho ele pode assinar um pré-contrato. E a informação do Vaguinha é de que o Inter está apalavrado com o Wellington para que ele assine esse pré-contrato com o Inter em julho. Eu conversei com pessoas de São Paulo que me disseram, olha, Lucas, a renovação aqui está quase descartada. São Paulo sabe que não vai conseguir renovar com o Wellington. Eu procurei pessoas da diretoria de São Paulo que me disseram o mesmo, que está muito difícil, que eles ainda estão tentando renovar com ele, mas sabem que é praticamente impossível. E eles já ouviram no bastidor um zum lá em São Paulo de que, de fato, ele tem um outro clube na manga, ele e o seu novo empresário, que é o senhor Robson Ferreira. A informação do Vaguinha é essa. O Inter está apalavrado com o Wellington para ele assinar um pré-contrato com o clube no meio do ano. Aí o grande detalhe. Se ele assina um pré-contrato com o Inter no meio do ano, ele só poderia vir para cá 6 meses depois, quando terminasse o seu vínculo com o São Paulo, que é em dezembro. Seria um reforço para 2025? O que eu ouvi é que o Inter não quer isso. Que o Inter vai tentar assinar o pré-contrato para ele vir agora, no meio do ano daí. E aí tenta uma liberação antecipada junto ao São Paulo, mas essa informação do Vaguinha é muito importante, de que o Inter está apalavrado com o Wellington, uma das grandes promessas do futebol brasileiro, lateral esquerdo de 22 anos. O que tu acha dessas movimentações recentes do Inter no mercado? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês. E não esquece, deixa teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima!